Mas agora vamos falar de assuntos que valem para o mundo, para o planeta inteiro, porque olha só, aquele posicionamento polêmico que a gente trouxe ontem aqui sobre os embaixadores de Espanha, de Irlanda e de Noruega em relação a Israel. Todos eles foram convocados pelo governo israelense para uma reprimenda por conta do reconhecimento do Estado da Palestina. Tá? E o Luca Bassani vai estar aqui com a gente diretamente de Mônaco para contar. Daqui a pouco ele vai estar chegando, então. Falta mais só alguns momentos para a gente trazer o Luca Bassani, mas por enquanto, claro, a gente tem autoridade no assunto aqui, Fabrício Nadsky, já dando o panorama. Do que se trata essa reprimenda, meu amigo? Fala para mim. O Luca tá lá em Mônaco, tá muito bem em Mônaco, bem viu? demais, vai acompanhar o Grande Prêmio de Fórmula 1 esse final de semana. Ele, aliás, o pai dele é um excelente fotógrafo de Fórmula 1, o melhor que eu conheço. Tá explicando. Diga-se de passagem. Bom, o governo de Israel vai convocar, André, os embaixadores da Espanha, da Irlanda e da Noruega, que a gente lembra, ontem esses 3 países anunciaram que vão reconhecer oficialmente o Estado da Palestina como um Estado independente, ainda que seja um Estado que não seja nação, não tem um território definido, claro, isso é toda uma discussão à parte. Mas vão chamar esses embaixadores para uma reprimenda, vão pedir explicações oficiais em relação a isso, que é a forma bonita de se dizer que eles estão bem nervosos, bem insatisfeitos com o governo desses 3 países. E o ministro das Relações Exteriores de Israel, que é o Israel Katz, afirmou que vai mostrar para esses embaixadores um vídeo que foi divulgado com reféns do exército de Israel levados pelo Hamas. Rafah é a cidade lá na faixa de Gaza. Vamos direto então com o nosso Luca Bassani em Mônaco. Tá bem demais, hein, meu padrinho? Fala, Luca Bassani. Onde é que você tá? O que te leva ao Principado de Mônaco? Eu costumo também fazer coberturas da Fórmula 1, André, durante o ano. Então, estou aqui, mas sempre de olho na notícia daquilo que acontece no mundo. Hoje, tensões tanto na região da Ásia-Pacífico, em Taiwan, como trouxemos a edição do Jornal da Manhã, como também essa questão das reprimendas que Israel quer fazer perante os diplomatas de 3 países que anunciaram que vão reconhecer a Palestina como Estado soberano, algo que trouxemos aqui também ontem na edição do Morning Show. Tanto os diplomatas da Espanha, Noruega e Irlanda foram convocados para explicações perante o ministro das Relações Exteriores em Israel, o ministro que também chama Israel Katz, e provavelmente serão então apresentados a vídeos que foram divulgados sobre mulheres que foram levadas como reféns, mulheres que fazem parte do exército de Israel e que estavam em condições subhumanas num cativeiro do Hamas. Obviamente que toda essa questão ela surgiu após o início do conflito, após o atentado terrorista do 7 de outubro, e o premier Benjamin Netanyahu também disse que o simples fato desta discussão ter se tornado novamente pauta no cenário internacional é como se fosse uma recompensa ao terrorismo, já que antes nenhum desses países pensavam em reconhecer a Palestina. Lembrando que dos 193 países que compõem as Nações Unidas como membros plenos, aproximadamente 148 já reconhecem a Palestina, mas países importantes como a França, o Reino Unido, os Estados Unidos, a Austrália, entre outros países ocidentais, não o fizeram exatamente por acreditar que não era o momento adequado. Então a gente vai ficar acompanhando, não sabemos ao fato como que essas reprimendas vão se dar, o que elas se caracterizam, se é a expulsão do diplomata em questão naquela missão diplomática ou se simplesmente é uma advertência. É algo que merece a nossa atenção e nós continuaremos de olho ao longo desta quinta-feira também. Bassani, obrigado demais. Eu sei que você está dando essa moral pra gente, ainda mais com a chuva caindo. Eu sei que a chuva em Mônaco deve cair, deve estar pingando água Perrier ou água Evian na tua cabeça, mas de qualquer forma, a gente está tomando aí uma chuva pra gente. Muito obrigado pela deferência, meu bom. Tamo junto. Um abraço. Agora, vamos lá. O assunto é sério aqui. Claro que, enfim, é rir para não chorar, porque é evidente, minha belíssima bancada aqui, não há possibilidade, vamos ser sinceros aqui, do reconhecimento de um Estado palestino, que tem que vir de um reconhecimento mútuo das partes envolvidas e não de uma pressão internacional, que é mais para inglês ver. Porque enquanto o Hamas estiver existindo e a autoridade palestina for reconhecida como talvez o órgão responsável por gerir o tal Estado palestino,
A autoridade palestina é essa que mal consegue gerir partes da Cisjordânia, não realizam eleições há mais de 2 décadas, e que fique claro aqui, tá, minha gente? Eu sou plenamente a favor da criação de um Estado palestino, desde que as questões fronteiriças sejam muito bem delimitadas, a divisão de Jerusalém, principalmente, que é um assunto que acirra ódios e paixões e tem uma indefinição, assim, desde do rei Davi, quase. A gente precisa chegar, enfim, totalmente contraproducente esses países entrando dessa forma aqui. E a gente tem que ter o posicionamento claro aqui, pelo menos é a minha opinião, e como eu sempre digo, eu não estou aqui para ensinar nada, estou aqui para aprender. Então, abrindo a discussão, Diogo, quer comentar? Vamos lá. Eu concordo com você, acho que o Estado da Palestina tem que ser criado. Os próprios israelenses, a maioria deles, tem dito que quer o Estado da Palestina. O problema é como que você vai criar o Estado da Palestina tendo no seu comando, neste momento, e fazendo sua população de refém, um grupo terrorista que é o Hamas. É impossível querer criar um Estado e entregar para o Hamas, para terroristas com quem não se faz nenhum acordo, o comando desse país. E o pior, a ONU tem se mostrado com pouca credibilidade, pouca representatividade para fazer o papel que devia fazer, de unir outros países árabes da região e dizer, vamos fazer um colegiado aqui para ajudar na reconstrução da Palestina e na recondução como um país livre, democrático, com eleições normais e tudo mais. Porque, eu insisto, o Hamas, além de terrorista, se aproveita da população e eles estão lá por dinheiro. Seus líderes estão fora daquela área, fazendo muito dinheiro, aproveitando muitas doações que vêm do mundo inteiro, se valendo do sofrimento daquele povo, dizendo que são doações humanitárias e, no fundo, vai para o bolso das pessoas. Jess, conta pra gente, porque para realmente esses países europeus chancelarem qualquer paz efetiva e duradoura naquela região, eles tinham mais que tomar iniciativa com toda a força diplomática que eles têm, propor uma grande conferência de paz, ali nos moldes dos acordos de Oslo, da década de 90, que ficou por um triz, o Arafat ali acabou arregando na hora H. E aí, por onde passa essa discussão? Eu tenho uma discordância aqui em relação a vocês. Vai que é sua. Eu acho que os países da Europa agora que tomaram essa decisão, eles estão motivados pelas atitudes do próprio Netanyahu. O Netanyahu tem feito uma diplomacia, que nas palavras de uma especialista que eu li há alguns dias, diz que é uma diplomacia ousada, mas que é surda. Ele não tem escutado os pedidos mesmo de um aliado histórico, que é os Estados Unidos, o Washington, em relação às lógicas de não aumentar o confronto, não invadir determinados lugares. Então, assim, o Netanyahu, ele é um péssimo ouvinte, ele tem sido um líder com ditames bem autocratas até mesmo em Israel, e cada vez mais ele tem forçado a barra. A resposta agora foi dura. Foi um reconhecimento de 3 nações democráticas, 3 nações que têm sua roupagem de fato democrática, que são nações que têm seu peso simbólico dentro da diplomacia internacional. Então, a partir disso, isso é um recado claro. E qual que foi a atitude do Benjamin Netanyahu? Foi respeitar a autonomia? Não. A atitude foi convocar e mostrar imagens do 7 de outubro. Então, assim, simplesmente ficar batendo nessa tecla, simplesmente ignorar também a dor e o sofrimento do povo palestino, que está, assim, sendo coordenado por um grupo patético, um grupo terrorista, é péssimo. Mas também ignorar os abusos do Benjamin Netanyahu e os erros que ele vem cometendo, também seria. Então, eu acho que é uma resposta à altura, e eu acho que essa resposta contribui mais para Israel e principalmente para o Benjamin Netanyahu tomar cuidado, abaixar e acalmar os ânimos e não ir para cima com tudo, que é o que ele vem fazendo ao longo dos últimos 3, 5 meses. É isso aí, Jess, sempre contundente, claro. Netanyahu não é santo nessa história, está mais do que passível de críticas, mas sempre importante salientar a diferença entre governo Netanyahu, governo de turno de ocasião, tudo bem que há muito tempo, do Estado israelense, completamente diferente.